Sim. Aí eu descobri. Ah, é. Show. Deixa eu só aumentar aqui. Bom, então vamos primeiro repassar o que você trouxe, que aí depois a gente passa a minha parte. Qual que era a tua dúvida que você tinha? Se no dia 7 já começa a postar, né, com a CTA já Ah, falando sobre o isso, evento, tá? isso, aham. E aí os vídeos já foram editados 2, agora eu já mandei ele no Ah, grupo enquanto você saiu, para aham, ele lembrar que até dia 7 tem que ter mais vídeos. sim. Não, É que maravilha. não tem, E aí eu tava aqueles... pensando assim, que dia 7 é Uhum, na sexta, né? Aí no sábado e no domingo eu também vou postar alguma coisa minha, talvez, assim, até olhei uns ali que eu consigo fazer, sim, e aí, se ele não tiver tudo pronto, aí segunda ainda tem um tempinho hábil, né? sim. Não, com certeza. Vai encaixando, né? O que você conseguir. É, que até sexta-feira tem que ter o site também, né? Na verdade, na sexta tem que estar tudo rodando já. Testado, o Sim. site funcionando. Isso eu não falei com a Vitória ainda. Mas eu tinha passado para ela já, só temos que reforçar mesmo. Sim, Tinha passado para ela. eu vou pedir já para ela. Sim, dá uma olhada como é que tá, né? Se tá conseguindo, se tá com alguma dúvida. E na verdade as campanhas, até quinta, tem que ativar, porque às vezes demora um dia, né? Assim, dependendo de um dia para o outro. Se você. Sim. Então na quinta, no máximo, ela já tem que colocar para ativar, para na sexta começar a rodar. Tá, mas. Ah, tá. Pelo Meta, algum dos vídeos, isso? Isso, aquele lá que. De convite, né, por evento. Tá, então tem que. Eu vou anotar isso, tem que falar para ela. Uhum. Daí tem que ter um dos vídeos pronto já para ativar lá. Isso, de preferência aquele do evento e um outro, se tiver algum criativo que tem algum conteúdo e no final também direciona para o evento também, Tá. pode testar. Porque na verdade ficou assim, não são todos, né, que ele vai editar, né? Ele vai editar só alguns, né? É que ficou só 4, né? 5. Ele vai editar todos. Ah, daquele dia lá? Aham. É, Ah, tá. Aí os outros você vai pegar o que você tem de estoque e vai gravar mais algum? isso. Porque Tá. daí ele tem funil, que não tem nada que eu estou falando sobre o evento, Aham. mas aí é topo de funil, que dá para impulsionar. Uhum. E, e aí tem os do evento. E aí ontem eu gravei lá num outro lugar, tentei gravar um diálogo, mas não sei se ficou muito bom. Esse vídeo é meio diferente para mim. Você não chegou de fazer ainda, né? Um vídeo Não, assim, não. né? Aí eu não sei se eu entendi direito. Se ficou muito bom, não editei ele ainda. Daí ele tá aqui no meu celular. Aham. Mas, ó, uma ideia do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal. Sim. Deixa eu ver como é que eu achei legal, assim. Uhum. Que é um topo de funil, mas fundo de funil. É, Uhum. é que a forma do vídeo parece que é topo, mas o que tem escrito é fundo. Deixa eu tentar achar aqui. Uhum. Aqui. Não é Pablo Marçal. É Não é? o Mark Strider. Ele postou o segredo da comunicação atraente que ninguém te conta. E aí Uhum. tem é um videozinho dele se mexendo atrás, aí tem, eu achei Uhum. bem legal, tudo que está escrito aqui, o jeito que você fala importa mais do que as palavras, a voz monótona faz qualquer um perder interesse, quem Uhum. fala com paixão aprende, aí tem vários. Aí o último é a confiança na sua fala vem da prática e não do dom. Comente para se Uhum. comunicar com mais tesão, né, no caso aqui. Então, Uhum. comente a palavra ouse e receba o seu acesso no direct.
Sim, sim, Não sim. é, eu não tô falando, né? É um vídeo meu. Sim, Eu pensei em fazer algo assim, para esses dias que não tem, né? sim, sim, sim. Porque é conteúdo, né? De qualquer maneira é conteúdo, né? Isso, Pode, sim, válido, pode fazer, sim. pode ter. E ontem eu fiz um engraçadinho também sobre o olhar. Uhum. Engraçadinho não, mas diferente. Sim. Assim. Olha que massa. Aí Adorei. também no final dá para colocar a CTA, que as CTAs eu tenho, né? Isso, Aí isso, esses aham. eu monto, pelo menos esses dois já tem, aí eu consigo montar eu mesma, né? Isso, Que maravilha. eu contei os dias, vão ser 13 dias com o final de Uhum. semana. E Sim. aí vão faltar ali, eu acho que são 4 vídeos, então aqui já tem 2. Daí eu vou ver se eu consigo fazer aquele diálogo de novo, que é o Tá. dificuldade dessa, Qualquer dúvida, você e me mais fala. algum outro. Tá, É que daí, deixa eu fazer outra pergunta. Muitas tá. perguntas. Pode fazer. Além dos vídeos, que vão ser Sim. 10 dias corridos ali, né? Aham. Conta os posts como vídeo de feedback, também como parte desses 10 vídeos, ou tem que ser 10 vídeos que eu apareço? Então, é porque assim, ó, teoricamente, esses 10 eles estão fora dos outros, das provas, dos outros, Ah, tá. entendeu? Porque ele é mais para a questão de conteúdo, né? Para você entregar um conteúdo. Lógico, a prova ela vai entregar um conteúdo, só que geralmente prova social ela tá vinculado mais ao resultado, né? Sim, Do seu produto. Então, assim, tem que ser algum vídeo para trazer conteúdo mesmo. Para realmente a pessoa, todo dia que ela vai abrir o Instagram, vai ter um conteúdo da IESA. Entende? Porque tá tá, alimentando, é como se estivesse alimentando ela. tá. Tá? Não, só para mim entender, beleza. Uhum. Que aí vai ter os prints, né? Aí E tem as vai ter provas também, 2 que, vão vídeos. ser, que vai ter dia que vai ter dois, né? Que vai ter a mais. Uhum. Eu consegui gravar a Fernanda Ai, e a Janaína está gravando. Então vão ter 2 vídeos gravados e aí bacana. print. Print vai ter daí os que já foram, dá para repostar de novo. Tá, E daí tem o da Lu, que ela não vai gravar, mas ela escreveu um texto daí. tá ótimo. Perfeito. Nossa, melhor. Muito Vai bom. ter vai ter 3 provas social bem ativas, assim. Sim. Esses vídeos eu vou pedir eu vou abrir uma pasta aqui no Drive e Uhum, vou pedir para você começar a colocar lá, porque eu tá, já vou estar montando o seu webinário, não montando, tá. né? Mas para poder transmitir, né? No dia, esses vídeos Sim. aí. O da Jana ainda não chegou, né? O da Fernanda, eu que gravei ela. Sim. Aí foi bem legal. Falei pra ela, agora tu É, fala aí. testando já, né? Vamos ver, vamos colocar em prática, vamos. É. Sim. Uhum, Boa. isso. Como é que tá essa questão de edição, de gravação? Tá pesado? Tá muito difícil? Tipo assim, tá tomando muito seu tempo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Se estiver tomando. Porque assim, a gente Eu vai ter algumas gosto de outras. editar, né? Sim, também adoro. Hum. Porque assim, ó, nos próximos dias, por exemplo, hoje, a gente vai começar a estruturar o método, né? Então, Uhum, eu vou te fazer umas perguntas, você vai começar a falar um pouco da tua história para a criação do método. E aí, a gente vai começar também, se der tempo ainda hoje, se não, na próxima sessão, mas já começar a estruturar a oferta também, né? Por quê? Porque na semana que vem, o ideal é já estarmos com o método estruturado e com a oferta estruturada. Por quê? Porque aí você foca nos stories e no aquecimento, porque o negócio é focar no aquecimento. sim. Porque o aquecimento é o que converte, é o que mais converte, é você estar ali aquecida, fazendo as lives, criando os roteiros das lives, né? Fazendo os stories também, todos direcionados. E isso a gente Eu sabe pedi que para demanda as tempo. meninas me mandar tudo até essa semana, né? Uhum. E porque daí na semana que vem começa o aquecimento de lives e vídeos, né? Então, aí eu Isso. já tenho montado, já tá pronto. Uhum. Maravilha. Bom, é isso então. Mais alguma dúvida?
ficou mais alguma pendência? Se tiver, você pode falar. Acho que não, deixa eu pensar. Senão eu já vou abrir aqui. Acho que só a parte do orçamento que a gente não mandou nada para a Vitória. Então, por isso que, assim, ela não pensou nisso ainda, né? Sim. Ela me mandou que ela está fazendo a página de vendas que vai ficar pronto hoje. Certo. Eu mandei, da última reunião, eu mandei os valores ali que foram definidos no WhatsApp dela, tá? Ah, tá. Eu não sei. É que você falou direto, não falou lá no grupo, né? Daí eu não sei. Porque às vezes eu mando no direto, pra não ficar muito enchendo ali, porque tem esse negócio de tráfego, né? Aí eu mando direto pra ela. Mas se você quiser depois reforçar, né, pra saber, Uhum. só pra... Mas a princípio ela já tá sabendo, assim. Tá. Tá? Bom, então vamos começar hoje a estruturar o teu método, tá? O que é a estruturação de método? Essa parte aqui, eu vou até abrir aqui, a gente não vai seguir muito esse roteiro aqui, porque eu vou deixar um pouco aberto para você falar. Mas basicamente é um dos documentos que está lá na pastinha do Content Drive, acho que é Content Drive. Não, desculpa, Layout Drive, que é sobre a formalização do método. Essa parte, a gente vai usar ela, porque assim, ó, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então, assim, o dia no dia do workshop, né, do webinário, você vai pegar as pecinhas que você já fez. Então, essa aqui é uma das peças. Digamos que essa peça do método, para você, quando você for lá dar a sua aula, você só vai pegar aqui o que você já fez, para você jogar lá, entendeu? Para você falar lá. Então, a gente vai criando as pecinhas, montando as pecinhas, para no final fazer o quebra-cabeça inteiro, tá? Tá. E é basicamente o seguinte, o que a gente tem que entender? Como que se originou esse método, né? Como que você criou? De onde surgiu? Como que surgiu, né? O que aconteceu com você, com a IESA, que ela gerou, que ela passou por um processo, e ela desenvolveu essa prática, esse método, desenvolveu esse passo a passo. Então, a gente tem que entender essa estrutura, né? Você chegar nela, porque isso é um gatilho de procedência. As pessoas, elas querem saber de onde que vem, né? Então, é um gatilho mental que ele é muito forte, porque as pessoas querem saber, mas da onde que surgiu tudo isso? E aí a gente tem que trazer a parte emocional, que é a parte da nossa vida, né? Da experiência que a gente viveu, para gerar isso. Então, assim, você pode ficar livre para falar, mas a ideia é você relembrar, né? Principalmente as suas dores. Lembra das dores que a gente trabalhou? Sim. Então, aí você vai começar a trazer as dores que você viveu, e essas dores fizeram você buscar uma solução, entende? Porque você estava vivendo alguma situação na sua vida, né? Pode trazer a situação específica, se houver. Porque assim, ó, imagina que é uma. Deixa eu ver se tá me vendo aqui. Tá me vendo? Tá, né? Tô. Uhum. Ah, tá. Imagina que é assim, ó. Eu queria desenhar. Imagina que é como se fosse uma curva, uma montanha, que você tá subindo, né? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Quando você chegar aqui em cima, geralmente o que acontece com a gente? Quando a gente tá numa crescente, chega lá no teto, a gente tende a cair. Por quê? A cair, né? Aí eu vou entrar na parte da neurociência, enfim. Questão quando a gente bate no teto da crença, ou seja, daquilo que a gente está acostumado. Por exemplo, você não está acostumado ainda com 1 milhão na tua conta. Se eu colocar 1 milhão na tua conta, é capaz da semana que vem você ficar doente, acontecer alguma coisa. Por quê? Porque a sua mente ainda não está preparada. Talvez, né? Talvez esteja. Mas isso é só um exemplo, né? Das nossas crenças. Então, você está subindo, subindo, buscando a solução. E aí tem a queda. Pô, aí nessa queda é da onde você pega, geralmente é na queda que você consegue pegar um salto maior. Então você caiu, aí lá embaixo você consegue dar um salto maior do que o que você deu anterior. Então isso é a jornada do herói, né? Geralmente a jornada é assim que funciona. Então a gente tem que entender como que foi a sua subida, né? O que você foi fazendo, a sua queda, o que aconteceu que você caiu e depois o que você fez para subir. Porque muitas das pessoas, eles não. Vou imaginar o seu lead, né? O seu avatar. Vamos dar um nome pro teu avatar, porque aí a gente consegue falar mais dele direto.
vamos falar, como que é o nome da tua aluna lá, que você falou que ela foi muito bem e tal, aquela ideal, top, não sei o quê. A Jana? É a Jana? Ela é tua cliente ideal? Você acha que tem várias Janas por aí? Tem. Que, então vamos pegar a Jana. Então imagina a Jana, né? E vamos pensar em todas as pessoas que têm mesma história da Jana, parecida, né? Então, a Jana, ela também tá subindo, ela tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, ela tá cheia de problemas. E aí, ela já fez várias coisas, ela já fez curso, ela já estudou, ela já não sei o quê, mas aí, alguma coisa ainda falta pra ela. E aí, como você já passou pelo caminho que a Jana passou, né, você já fez a escola, você já fez tudo que tinha que fazer, então você consegue vir aqui, em vez dela cair, você consegue levantar ela pra subir ela, entendeu? Então é basicamente isso. Só que aí você tem que trazer a tua história. O que que você fez? Tá? Uhum. Então, nesse momento agora, eu vou deixar um tempo para você falar lá do começo, como que você era, o que que você almejava, as dores que você sentia, o que que você queria, desejava. E vai construindo, tá? Pode falar sem lógica, pode Uhum. ir falando da tua cabeça mesmo. Aquele dia eu contei um pouco dessa história, né? E aí eu Isso, não contei, eu contou na contei outra da, vez. contei da Aham. minha doença, né? Mas Mas pode contar de novo, vamos porque relembrar. você vai falar de sua história sempre agora. A sua história é a tua bandeira. Você sabe, né? O pessoal sempre fala da história deles, né? É a tua bandeira. Sim. Então, sempre falando. Mas agora é focado no método. Então, agora a gente vai trazer detalhes. Então, Uhum. busca trazer mais detalhes. Então vamos lá, eu era uma moça de 22 anos e eu trabalhava numa escola onde tinham 35 pessoas, e nessa escola, logo com 21, eu já era coordenadora. Então, eu já estava em uma parte mais burocrática, mais difícil, mais desafiadora dessa escola. Aí, mas eu ainda me sentia bem porque eu tinha a diretora, que era uma pessoa extraordinária e que ela sempre me ajudava. Mas olha só, antes de você entrar na escola, o que que te motivou a buscar esse trabalho, a começar Ah, isso? tá. Nossa, quando eu tinha 6 anos, Tipo isso. dos 20 e para Sim, 6 anos. sim. Quando eu tinha 6 anos de idade, me desculpem as professoras, agora eu vou contar como se eu estivesse contando para o público. A Laísa vai começar a contar a história dela, vai lá. Isso, para o público. Quando eu Isso. tinha 6 anos, e eu tenho que pedir perdão para minhas professoras, porque provavelmente elas vão estar assistindo e não sabiam disso, na hora do intervalo eu roubava o giz que ficava sobrando ali, que ela já tinha ocupado, aquele estoquinho de giz bem pequenininho, porque me vinha uma forte vontade de brincar de dar aula. E aí eu pegava alguns coleguinhas que estavam disponíveis por ali, que a gente estava sempre junto, e aí eu ia para trás da escola, que tinha uma parede gigante, e lá eu dava a mesma aula que a professora tinha dado para nós, só que do meu jeito. Então eu brincava de escolinha. E aí eu sempre entendi que a minha missão e o que eu mais gostava era ensinar as pessoas, era estar à frente de pessoas, trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, porque, não sei, foi de uma brincadeira a algo que eu fui entendendo que realmente era isso que eu queria, e desde pequeno sempre gostei muito. Mas a minha vida, como a vida de todo mundo, ela tem várias voltas e reviravoltas. Eu me mudei muito de cidade, então eu fui morar no Mato Grosso com 9 anos. Então eu saí dessa escola que eu amava e eu fui conhecer novos ares, novos lugares, e eu me sentia muito diferente das outras crianças, porque era um ambiente totalmente diferente. Eu com 9 anos, gaúcha, falava bem grosso, e, e lá no Mato Grosso as pessoas falam com uma linguagem um pouquinho mais leve, algumas gírias que eu não conhecia. E no caso ali, aconteceu de que aquela época não existia uma padronização do ensino. E eu cheguei lá muito avançada. Então eu já cheguei, infelizmente, sendo a favorita da professora, porque aí eu conseguia ajudar os outros. Só que isso não pegou muito bem, né? Sim, é.
Ai, ai, ai. Chegou a nerd. Então, eu fiquei com essa marca aí por um tempo. E a minha dificuldade foi fazer esses novos amigos, entender como que era essa nova cultura, tudo mais. Então, eu perdi um pouquinho dessa prática de dar aula para os meus coleguinhas, porque era uma brincadeira que eu fazia com os meus melhores amigos. Então, eu perdi um pouquinho dessa essência ali nessa mudança. Mas aprendi também com a mudança, né? Foram dias difíceis, dias de luta. No meio de tudo isso, a gente passou por uma enchente, a gente perdeu praticamente tudo. Então, foram várias memórias ali difíceis nesse lugar novo. Então, a gente decidiu voltar para o Rio Grande do Sul. Isso após 4 anos que a gente ficou morando em Paranatinga. Não sei se tem alguém me ouvindo de Paranatinga. Sim. E aí, a gente decidiu voltar para o Rio Grande do Sul. E quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu estava muito atrasada. Porque como não tinha essa padronização do ensino, aí eu fiquei um pouquinho para trás. Mas tudo bem. Então, quando eu voltei, a gente já voltou para outra cidade, não voltamos para nossa terra. Então, foi difícil também, tive que me adaptar novamente em uma nova escola. Nunca mais eu voltei para aquela escola que eu estudava antigamente, então foi bem difícil. Toda vez eu passava na frente daquela escola, sentia saudade. Mas eu tive muitas experiências, né? Eu me mudei mais de 12 vezes de casa, de escola, eu não consigo me recordar, mas foi acho que uma, duas, três, quatro, cinco escolas ali no período que a criança ela precisa ter essa estabilidade. E foram desafios, fazer novos amigos, conversar com pessoas diferentes, conhecer novos professores, novos ambientes. E aí eu já estava um pouquinho mais velha, ali com 14 anos, quando eu estava nessa cidade nova, então, que era a Juricaba, Rio Grande do Sul. E ali eu fiquei numa escola durante 2 anos, da minha adolescência, então, e logo ali nessa adolescência, sempre eu estava conectado muito mais com os professores do que com os colegas. Eu queria entender como que funcionava a escola por trás, então eu ia lá na sala do professor, ajudava a trazer material. Quando eu tocava o sinal, eu era a primeira que estava na porta do professor pedindo: tem alguma coisa que eu possa ajudar? Então, eu estava sempre no meio da educação, desde pequenininha, desde adolescente. E aí eu ouvi falar do tal de magistério. Nossa, 14 anos, magistério, como assim? Em outra cidade, outra escola. Outra cidade, outra escola. Então vamos lá, vamos a novos desafios, conhecer a cidade grande, porque aí sim eu ia para uma cidade bem maior. Na minha cidade tinham 7 mil habitantes, essa cidade tinha 80, então para mim era cidade grande, era a nossa capital da nossa região. Então eu fui me aventurar pela cidade grande e fazer magistério. Aí eu comecei a fazer magistério e entendi o porquê que eu vim, o que eu vim fazer nesse mundo. Aí eu comecei a entender um pouquinho sobre isso. Logo ali nos primeiros meses eu já comecei a fazer estágio. Então, em 2011 eu comecei a ter o meu primeiro contato com a sala de aula. Eu sendo estagiária em uma creche de bebês. Então, eu dava aula para o maternal 1, Com crianças de quantos anos você tinha? 15, 16, 15. 15. É, Aham. 15 anos. Com 15 anos eu fui estagiária numa escola e aí eu fiquei durante um ano nessa escola e depois eu fui estagiária em outra onde as crianças eram de pré-escolar, então já eram crianças maiores. E aí eu fui entendendo como que funcionavam os bastidores da escola. Sim. E era bem legal, bem interessante participar de todas as reuniões, fazer os eventos, saber como é que funcionava a dinâmica. Foi bem interessante. Até eu tenho fotos minhas dessa época, eu com as crianças.
Não sei se era eu ou se não dava para identificar quem eram as crianças e quem era eu. Eu tenho essa foto. Sim, Dá para colocar aí no método. sim, Né? interessante, vamos trazer, sim. Bom, aí chegamos à minha formatura, né, do magistério, que eu estava com 17 anos. Quando eu me formei, a formatura foi em agosto, e eu fiz 18 em março, daí do outro ano. Então, eu fui contratada pela escola particular da minha cidade, para mim isso foi uma honra, porque eu só tinha estagiado nas municipais, e aí para você entrar numa escola municipal, você tem que passar por um processo seletivo, e eu ainda naquela época não entendia como que funcionava tudo isso. E aí eu fui chamada para trabalhar nessa escola particular, onde eu fiquei por 3 anos trabalhando nela, até que eu passei no concurso. E aí sim, eu estava com 19 anos assumindo um concurso. Olha aí, 17, 18, 19. Era antes de eu fazer 20, eu fui chamada. Bom, legal. Então, eu entrei nesse concurso e eu sempre muito curiosa. Peguei uma turma, mas eu estava sempre enfiada na sala da direção. Sempre ajudando a diretora a fazer os eventos, a preparar as reuniões, a entender como que ia ser a dinâmica. Sempre muito disposta a ajudar em tudo. E aí foi que no ano seguinte, eu recebi o convite para ser coordenadora dessa diretora. E aí que começou a minha jornada com a frente, né? Estar à frente de pessoas grandes, porque até então eu estava na frente de pequenos, de crianças. E aí começou o desafio a eu gestar, né? Gerir uma equipe grande aí. Para mim, era bem grande naquela época. Então, na época, acho que eu tinha 10 professores, mais os monitores e funcionários, mas daí dessa parte era a diretora que cuidava. Então, foi bem legal começar com isso. Novinha, eu era a mais nova da escola. Então, ser líder sendo nova foi bastante desafiador. Posicionamento, formas de falar, como me apresentar como uma pessoa que vai conseguir ajudar essas professoras, que vai conseguir mostrar para elas o que fazer, como se preparar, trazer novas ideias, fazer reuniões, fazer programações, atender pais furiosos. Então, com 20 anos, foi despejada aí uma grande, não é carga, né? Uma grande experiência, assim, uma grande, como que eu vou falar? Responsabilidade em mim. Então, eu sabia que eu precisava ser responsável por toda essa equipe e por estar à frente de uma escola, né? Uma escola que era nova na cidade. Então, todos os olhos da cidade estavam voltados para essa nova escola. Passamos por muitos desafios, e aí isso dá um livro. Ah, E a comunicação, como é que você pois vê é. nesse momento da sua vida, assim, com esses desafios? Imagina o seguinte, né? É uma escola, uma empresa, né? Uhum, Assim como qualquer pública ou privada tem que ter resultado, né? Lógico, na privada a gente traz lucro, na pública não tem lucro, mas tem um resultado. sim. Então, como que você, o que que você pensava assim, que você falava, nossa, e agora? Eu vou estudar, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer o que que eu vou fazer nesse momento? O que que você pensava assim? Quais que eram os seus maiores medos, né, naquele momento ali, quando você recebeu essa carga, essa responsabilidade, na verdade? Na verdade, assim, eu sempre fui muito comunicativa, mas o que eu Uhum, precisava entender era como me posicionar diferente sendo líder, sendo gestora, porque o que eu falava com elas enquanto colegas era diferente do que eu falava com elas enquanto líder. E como eu era coordenadora, eu trabalhava 40 horas semanais, 20 eu era professora, então eu continuava sendo colega delas, e 20 eu era coordenadora. Então eu tinha 2 posicionamentos, e eu precisava saber dividir isso e entregar isso para elas. Por exemplo, eu estava na sala de aula e acontecia algo, eu estava dando a minha aula, e alguém vinha me pedir algo sobre a coordenação. Naquele momento eu não era coordenadora, eu estava sendo prof, então eu precisava saber dividir, organizar,
como que eu ia atender essas pessoas. Por exemplo, eu tô lá contando uma história, tô enérgica com a minha turma, e chega alguém, abre a porta e diz, está acontecendo tal coisa, o que a gente faz? Eu não podia explodir naquela hora e dizer, porra, eu tô dando aula, fecha a porta. Sim. Ai, Você então, tinha que saber eu tinha que encontrar saber ali. controlar. Era o meu sentimento. Ai, cara, eu tô trabalhando. Agora não é o meu horário de coordenação, né? Eu Uhum. tinha que saber entender isso, saber entregar, né, para elas. Ó, não, depois de tarde eu vou resolver. Agora eu Sim. não consigo. Então, vamos lá, deixa eu tomar um chimarrão aqui para lembrar Toma mais. aí. Para me lembrar mais. Você quer que eu conte os terror, os perrengues? Eu conto. Só que eu não posso Sim. contar lá na aula. Não, não. Conta, vai Eu vou falando aí. falar. Vai falando. Lidar com pessoas Aham. não é fácil, é desafiador. Uhum. Cada pessoa, ela entende e comunica de forma totalmente diferente. Então, imagine um lugar onde tinha 30 mulheres juntos, 30 fases hormonais diferentes. Então, Sim. a gente não consegue controlar o ambiente, mas a gente consegue controlar o que sai da gente. Mesmo que eu estava explodindo, cansada, estressada, era professora, coordenadora e fazia faculdade, porque eu não tinha me formado ainda. Eu tinha saído do magistério. Então, eu não tinha me formado, eu trabalhava os 3 turnos. E eu morava em Ijuí, em uma cidade diferente. Então, eu tinha que vir daquela cidade, que era onde eu fazia faculdade, para trabalhar o dia todo, ficar dentro da escola o dia todo, dormir ali, comer ali, tomar banho ali para poder ir para a faculdade. Ir para a faculdade às 11 horas, chegar em casa, dormir, no outro dia, às 6 horas, voltar. Então, eu fiquei nesse flow por 3 anos. Nossa. Foi Sim. desesperador. Mas Pois eu venci. Ai, ai. sim. Fiquei doente, mas venci. É, certo. Então, beleza. Aí Certo. O você que era estava lá. difícil? O Uhum. difícil era entender que com fulaninha eu tinha que ser mais calma, mais compreensiva, mais empática. E com fulaninhas eu tinha que ser mais rígida, uma comunicação mais direta, saber as palavras certas para usar. Então, eu percebi ali que, poxa, eu tenho que entender, além do que eu quero falar, o que a outra pessoa vai sentir. Aí eu comecei, tem algo ali que eu preciso descobrir como fazer com que ela me entenda e que não gere conflito. E o que mais a gente apaga numa escola é princípio de incêndio. Sim. Então, a gente precisava comunicar coisas, mas que fosse para não gerar conflito. E aí eu entendi que eu, sendo muito empática, sorridente, alegre, que eu pudesse me conectar facilmente com essas mulheres, que eu pudesse entender qual é o problema que elas estão passando, além da escola, porque o que acontecia muito? Alguém chegava triste, de mau humor, cansada, não tinha a ver com a escola, tinha a ver com a vida dela fora da escola. Mas o que eu fazia? Vem aqui, fulana, vamos conversar, me conta o que está acontecendo. Então, eu me tornei uma boa ouvinte, entender qual eram os sentimentos que estavam passando ali. E talvez dizer assim, Davi, tira uma folga hoje, não tem problema. Eu assumo para você a tua turma, vai lá, descansa, resolve o teu problema, amanhã você volta. E aí o que acontecia? A pessoa voltava feliz, porque eu resolvi o problema dela. Eu deixei ela respirar, deixei ela se organizar. Então, eu me tornei uma boa ouvinte e uma ouvinte de sentimentos, de empatia. Então, ali foi o legal. Ali foi o importante na minha carreira, de entender que eu não preciso chegar e de cuspir ordens para as pessoas. A gente pode organizar de uma forma totalmente diferente, empática, tranquila, tendo regras, seguindo regras, mas de uma forma tranquila,
uma forma onde todo grupo tenha harmonia. E não importa com quem eu vou conversar, com quem eu vou pedir o determinado favor, ela vai saber o porquê disso. Porque foi discutido em uma reunião e alinhado que o nosso objetivo seria aquilo até determinada data. Então, todo mundo ouviu e sabia o que nós iríamos fazer. Aí que vem a comunicação, é trazer para fora isso para que as pessoas entendam o que vão fazer em determinadas datas, em determinados horários, o que cada pessoa é responsável em fazer. Então, isso tornou o grupo mais harmônico, porque não precisava ficar pedindo novamente, porque cada um já sabia o que precisava fazer. E quando faltava alguém, não importava se era alguém da cozinha, da limpeza, todo mundo era uma equipe voltada para a escola. Ah, eu sou de tal função, eu não posso. Sim, todo mundo fazia, porque ia em um objetivo, em prol de alguma coisa. Então, se tinha que receber criança, se tinha que estar na sala de aula, se eu, que era diretora, varria, lavava, limpava, atendia a criança, fazia comida, eu nunca me importei em sair do pedestal da diretora, do líder, para estar representando a escola em diferentes lugares. Então, a empatia, o ouvir ativamente, me fez entender que a conexão com as outras pessoas está aí. E não só naquilo que eu quero falar, naquilo que eu quero comunicar, naquilo que eu, como líder, acho que tem que ser. Então, ouvir as pessoas me fez entender a forma de me comunicar com elas. E é um dos pilares que eu trabalho muito dentro da mentoria. Então, ok. Até aí foi a parte legal. Sim. Olha, você podia estar gravando isso daí, né? Vamos gravar tudo. Celular do lado aqui, botar o celularzinho, porque isso já é o conteúdo. Não creio, vamos falar de novo. Agora eu viajei, viu? Eu viajei. Legal. Você que é practitioner, se Sim, você prestou atenção no meu olhar, eu estava lá na escola, assim. Ó. sim. Foi lá mesmo, sim. Bacana, muito bom. E aí veio o Covid. Aí veio o Covid. E aquilo que era lindo, um castelo encantador, se tornou algo doloroso. E nós, enquanto escola, a gente continuou trabalhando, a gente continuou fazendo tudo o que precisava ser feito. Só que aí as coisas deram uma modificada, a gente teve um pouco mais de incômodo, né? Então, porque era fecha, não fecha, abre, não abre, faz atividade, não faz atividade, então tinha muita cobrança em cima da educação, da saúde, da economia, então a gente acabou ficando num beco meio que sem saída, a gente ficou trabalhando mais tempo do que era previsto, até que veio uma ordem, né? Então todo mundo ficou com medo, muito medo de estar nesse ambiente. Mas tranquilo, superamos, fomos lá, mas para mim foi o ano mais difícil, assim, pelo fato de que aconteceram muitas situações, e a IESA, que era alegre, feliz, que estava motivando a equipe, começou a ficar triste, cansada, com medo, e eu não conseguia mais me posicionar, não conseguia mais ter voz ativa. Eu estava delegando muitas coisas que eram minhas para as outras pessoas fazer, porque eu não estava com energia, não estava conseguindo fazer, porque além disso eu passei 2020 com uma pessoa com câncer, então para mim foi bem pesado. E aí as pessoas me falavam muitas coisas e eu comecei a engolir muita coisa e não falar, engolir, engolir e não falar, engolir e não falar. Até que, já que minha boca não falava, o meu corpo decidiu falar por mim. Ele disse assim: agora chega, agora você vai descansar ou vai parar, ou alguma coisa vai acontecer. E aí eu comecei a ter muita azia, porque quando a gente não fala, tudo se acumula aqui, acumula aqui. Então, comecei a ter muita azia, a passar muito mal, porque como a carga
ficou maior do que era antes, eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções, mas também não conseguia falar para as pessoas que eu não estava bem. O que eu fazia era usar uma máscara, dizer que estava tudo bem, mas por dentro aquilo estava me corroendo, me matando, me dissipando. E aí chegou ao ponto de que eu estava tão estressada que eu não dormia, que eu tinha muita ansiedade, que eu ficava pensando em o tempo todo o que fazer no outro dia, ficava planejando horas e horas dentro da minha mente, o que eu ia falar, como eu ia falar, o que eu ia fazer, e se eu falasse determinada coisa, ia gerar um conflito, e aí eu não ia conseguir controlar. Então eu estava muito no mundo das ideias e não concretizando nada. Então eu ficava pensando demais e organizando tudo aquilo, sendo que no outro dia não ia acontecer nem metade daquilo que minha mente estava trazendo. Então eu estava muito ansiosa naquele momento. E aí, ao invés de eu ir lá e falar tudo que eu tinha na minha mente, eu não falava nem a metade, poucas palavras. E foi ficando mais difícil, mais difícil. E Isso no ambiente da escola, né? Hã? Isso lá no ambiente da Covid, da época da escola mesmo, né? Isso, isso. Tava como diretora, né? Que aí ficou online, Ah, tá, entendi. nós ficamos online, e daí nós tínhamos que fazer drive tour, entregar material. Aí tinha muitas professoras com medo, que elas não queriam ir, porque elas tinham medo que mesmo no drive-tour, mesmo toda equipada, elas iam pegar o Covid. Então, era um ambiente de pânico, de medo, que eu, como líder, tinha que estar dizendo, não, vai dar tudo certo. Mas lá no fundo eu pensava assim, meu Deus, se alguém ficar doente é minha culpa. Porque eu estou dizendo que vai dar certo, eu estou falando que elas têm que ir. Porque a informação chegava até mim, do governador, depois do município, e chegava até mim que eu tinha que passar para elas. Então, e aí era aquele monte de informações que ninguém sabia nada que estava acontecendo. Mas, enfim. Sim. Mas além disso, né, além da escola, tinha a minha família e tudo mais, que começou a ter uns problemas também. Eu não Sim. sei se eu falo ou não disso, que eu não queria falar muito também sobre isso. Uhum. Porque para mim ainda é pesado, eu não queria falar. Eu acho que eu comentei com você, né, Davi? Sim, sim, sim. Mas, enfim. Uhum. Então, foi difícil ali. Eu comecei a não me posicionar mais, a ter um posicionamento intrínseco, né? Somente fechado para mim. Eu pensava muito, eu conversava muito comigo, anotava muitas coisas, mas eu não conseguia comunicar para as pessoas. Então, eu passei de uma IESA alegre e feliz para uma IESA triste, cansada, ansiosa, com medo e que não encontrava mais saída, tanto que eu fui muitas vezes chorar na Secretaria de Educação e dizer que eu não aguentava mais, que eu queria sair disso, que eu não aguentava mais. E elas diziam, não, continua, porque o teu trabalho é bom. Eu sei que o meu trabalho era bom, mas elas não sabiam o que eu estava passando dentro de mim. Então, a gente voltou para a escola em 2021, e aí eu comecei a ficar mais doente. Porque voltando para o ambiente ainda tinha a insegurança do Covid, e aí era tudo muito novo. As crianças eram apavoradas, muitas crianças nasceram ali no Covid e não tiveram contato com muitas pessoas, então era tudo muito novo, era muito choro, era muito desespero, e eu continuava nesse ambiente de caos, e 2021 foi complicadíssimo, em questão tanto da escola quanto da minha vida pessoal. Eu continuei tendo esses momentos aí de ansiedade diário. Nem um dia mais era tranquilo, era diário. E aí sim o meu corpo disse, agora deu, agora você vai parar um pouquinho. Foi quando eu descobri que eu estava com uma gastrite, não tinha mais como voltar atrás, e gastrite, esofagite e feridas, né? Feridas, esqueci o nome técnico. Uhum. Enfim, esqueci o nome técnico. Uhum. Vou anotar para deixar esse nome bonitinho. Uhum. Sim. Aí a IESA
que era magra, ficou mais magra ainda, porque eu não conseguia mais comer, nem água eu conseguia tomar, porque eu estava tão machucada por dentro que nada mais eu conseguia comer, nem nada. Então, chegou a um ponto que eu tive que fazer os exames mais invasivos, endoscopia, tudo mais, para que eu pudesse realmente ver o que estava acontecendo. E aí eu fui, me afastei uns dias da escola para poder ficar em casa, me cuidar um pouquinho. Me afastei daquele jeito, né? Todo mundo no celular pedindo tudo, Uhum. todo momento. Mas eu chorei muito porque eu fiquei com muita fome. Ah, eu vou chorar agora. Eu vou chorar lá na live também. Tá tudo certo. A gente é ser humano. Tá tranquila. Fica segura. Faz parte da nossa história, né? Da sua história. Eu tinha fome e eu não conseguia comer. Sim. Então eu imagino as pessoas que passam fome no mundo e não têm o que comer. Eu tinha o que comer, eu via as coisas e não conseguia comer. Então foi muito ruim para mim. Eu já era magra, eu fiquei mais magra ainda, mais fraca ainda. Uhum. E com muita dor, muita dor, muita dor. Tinha muita dor, mas eu fiquei acho que mais de uma semana assim, sem conseguir comer bastante, bastante, bastante. Mais de uma semana. E aí eu preparava as frutas, cortava as frutas e quando eu botava na boca, não descia, não descia de jeito nenhum, porque era muito dolorido, né? Então Sim. eu estava vivendo à base de líquido, muito pouco ainda, porque tomando água doía. Mas enfim, foi horrível, foi horrível. Foi acho que uns 6 meses ali de luta contra isso, né? Contra a dor, contra a azia, contra o psicológico, de me sentir magra, feia, de não conseguir comer, das pessoas ao meu redor o tempo todo. Ai, mas é que daí tu não pode comer isso. Tipo, aí eu não podia mais fazer nada, não podia sair, não podia passear, não podia ir em restaurante, porque eu não podia comer pimenta, não podia comer nada. Eu estava isolada de uma coisa que eu amo, que é comer. Eu gosto de comer, eu sou uma pessoa assim que sempre, mesmo tendo esse corpo magrinho, eu sempre fui uma pessoa muito apetitosa. Eu sempre gostei de um bom churrasco, de uma boa galinhada, e aí era coisas, carne. Eu sou uma pessoa bem carnívora, eu não podia comer muita carne. Então, assim, foi tempos bem difíceis. Sim. E aí eu já tinha passado ali que explodiu, só que eu não sei se eu queria falar sobre isso. Sobre o quê? Cortou aqui. Sobre o falecimento da minha madrinha, que foi o ápice, né? Esse Porque foi o assim, ápice. Uhum. eu não sei se eu queria falar, porque como vai ser ao vivo, eu ainda tenho Sim. algumas questões, Davi, Não, tudo certo. Não com, precisa falar, tá? com Fica alguns tranquilo. familiares, sabe? Sim, sim. Então, assim, não Tudo sei. certo. Vou Não, ver fica o que tranquilo. vai me acontecer, o que minha mente vai falar lá na hora. Tá bom, fica tranquilo. E aí o ápice foi ali, né? Que eu não soube lidar com mais nenhuma emoção. Foi você ver uma pessoa morrer na sua frente definhando, foi cruel. Então, Sim, até isso eu posso falar. sim. É, mas é falar dar nomes, pode falar Isso, a situação genérica, né? Talvez. sim. É, você vê uma pessoa realmente Isso, morrendo, né? Não é isso. algo que alguém quer ver. Uma pessoa Sim. saudável, em um E ano você ela. passando por tudo É. aquilo aham. Então foi, para mim foi bem difícil. Aí explodiu todas as emoções, né? Sim. E até lembrando agora, eu ainda tenho as imagens dos exames, se tu quer colocar também dá para colocar. É interessante É colocar. legal. Sim, Tá guardadinho ali, eu posso procurar. ótimo. Boa. Ai, vou voltar um pouco. Eu fui lá no final agora. Sim, lembra, ó, subiu, caiu. Agora vamos voltar de novo, vamos subir de novo. Bom, foi difícil, foi complicado.
Mas eu tinha pessoas que estavam me ajudando, principalmente o meu marido, pessoas que estavam todo dia comigo, suportando também, porque em alguns momentos eu estava insuportável. Sim, Porque o ápice da loucura, ele vem, a gente fica muito deprimente, né? Fica em pensamentos muito repetitivos, em pensamentos negativos, e a gente sabe que isso machuca as pessoas que estão ao nosso redor, sim. mas é por eles que a gente sai do fundo do poço. É pelas pessoas que pegam na nossa mão e nos mostram, nos levam, nos pegam e mostram o caminho, nos ajudam a trilhar esse caminho. Então, depois disso eu entendi. Não, eu posso seguir nesse mundo, mas fazendo algo que eu mais gosto, que ainda é ensinar pessoas, mas de uma forma diferente. E aí eu me exonerei do concurso. Em 2022, eu saí do concurso, fiquei ainda 2021 trabalhando o ano todo, e em maio de 2022 eu me exonerei. Pedi uma licença, na verdade, né? Pedi uma licença de 2 anos e me mudei para um novo ambiente. Já não bastava todas as mudanças que eu fiz na minha vida, eu me mudei mais uma vez. E aí, né, com essa mudança, eu fiquei um ano mais tranquila, procurando qual era o meu propósito no mundo, entendendo os meus sentimentos, entendendo como eu ia fazer determinadas coisas. E aí surgiu a programação neurolinguística na minha vida. E aí eu comecei a entender que ali sim era o caminho que eu queria trilhar, era isso que eu precisava. Mas quando eu busquei a PNL, eu busquei para me curar, para curar as minhas feridas, para começar a entender o porquê de determinadas coisas. E com a PNL eu consegui ver que tudo isso que eu tinha, essa dor que eu tinha, as palavras que eu engolia, todo aquele sofrimento que eu estava passando, ele tinha um outro sentido. O meu corpo e a minha mente estavam me mostrando coisas que já estavam acumuladas há muito tempo. Então eu comecei a entender que agora eu consigo organizar tudo isso de uma forma diferente, ressignificar essas memórias. Então, trazer à tona aquilo que é bom e o negativo a gente tirar, né? Tirar por completo não, mas deixar de lado para que a gente não precise olhar só para aquela parte negativa, porque até então a minha mente era totalmente negativa. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, eu achava que alguém ia vir me matar, eu achava que eu ia morrer em um acidente de carro, porque como eu convivi com a morte de perto, eu fiquei traumatizada, então foi cruel ali, foi cruel. E aí eu conheci a PNL e foi libertador. Foi um alívio, assim como eu fiz agora, foi libertador mesmo. Comecei a entender as minhas memórias, comecei a entender o porquê de determinados comportamentos, comecei a entender por que nesse momento da minha vida eu me comuniquei desta forma, porque eu decidi ficar calada, porque eu decidi engolir as palavras, o porquê eu não queria expor tudo isso, ou porque eu não queria magoar as pessoas que estavam ao meu redor, mas isso foi sofrimento para mim. E aí eu consegui ressignificar tudo isso, entender o porquê que aconteceu isso na minha vida. E aí foi um caminho sem volta. Eu digo que a PNL, ela nos faz tirar as vendas dos olhos e entender qual é o nosso propósito, entender qual é a nossa caminhada aqui no mundo. E aí sim, eu vi que tudo que eu passei, a jornada que eu tive, aquele sofrimento que eu tive, aquela bagagem que eu tive, aquela Iesa feliz que era lá atrás, eu podia resgatar ela de novo, podia pegar ela lá de novo, porque eu sabia que eu podia vestir a mim mesma em determinados momentos. Que é aquela técnica, né, bem legal. Então, aquela técnica foi muito significativa para mim. Vestir a mim mesma, né, abrir um zíper e entrar em mim
no passado, isso foi muito bom. E aí eu entendi que eu poderia juntar tudo isso que eu passei, tudo isso que eu tive, toda essa trajetória, essa doença que veio até mim, entender que eu posso ajudar as outras pessoas a trilhar esse caminho, a encurtar ele, a não sofrer as mesmas coisas que eu sofri, e sim sair do ponto A e ir para o ponto B com mais facilidade, com mais tranquilidade. E saber que a dor que elas estão sentindo hoje não se compara à felicidade, à prosperidade, o que elas podem alcançar lá na frente. Mas eu demorei demais. Eu demorei 3 anos para entender isso. E hoje, em 3 meses, em 30 dias, Sim. a gente pode fazer essa transformação, sair desse lugar de tristeza, de ansiedade, de não saber o que falar, de ter medo de se posicionar, de não saber como interagir com as pessoas, de não saber qual é a minha mensagem no mundo, de ter segurança no que eu vou falar, ter segurança das minhas ideias, que elas vão se concretizar. Então, é isso que eu faço hoje com as pessoas. Além do autoconhecimento, que é algo transformador, que quando a gente se conhece, ninguém mais pode nos parar, ninguém mais pode dizer quem a gente é. Não, eu sei quem eu sou. Então, comunicação é autoconhecimento. É você falar com você mesmo. É você entender a si mesmo. Entender os seus pensamentos. Entender que o que está aqui, eu vou organizar para sair aqui. Eu não preciso, tudo que me vem na mente, eu não preciso tirar pela boca. Eu posso organizar essa mensagem, os pensamentos, e aí sim trazer para fora mais organizado, mais tranquilo, com mais postura, clareza, impacto, saber como mexer nas emoções das pessoas ali, para que elas realmente sintam o que a gente está sentindo, trazer com empatia. Me diga uma coisa, só um pouquinho. O que te motivou a buscar a PNL, assim? O que te, naquele momento, assim, teve algum start, alguma coisa, falou, não, sabe? Alguma coisa que você, teve algum... O que te motivou? Como é que foi isso, assim? Não, eu quero fazer isso porque eu quero resolver isso. Tinha alguma coisa específica que você queria resolver naquele momento? Porque quem estava comigo, que era o meu marido, Aham. ele já tinha Uhum. alguns conhecimentos e ele me falou. Sim. Na verdade, foi ele que comprou o curso e tudo. Ele falou assim: nós vamos modificar. Então, por isso que eu falei de essas pessoas que estão ao nosso redor, né, que querem nos dar a mão e nos mostrar o que é importante para nós. Foi ele que me motivou a buscar isso, porque ele falou assim: você não está bem. Porque quando a gente não está bem, a gente não vê que a gente não está bem. A gente não consegue entender, a gente não consegue nem falar para as pessoas que estão do nosso lado, dizer assim: eu não estou bem, eu estou sofrendo. Então, ele conseguiu ver tudo isso e perceber tudo isso e falou assim: não, agora chegou a hora de virar. Vamos virar, eu, você, e aí, desde que a gente começou, a gente fez tudo junto, né? Então, não sei como que dava para falar sobre isso, Davi. Me ajude. Não, mas eu acredito que é isso. Foi uma pessoa que realmente viu como você tava e te falou: olha, tem uma coisa que eu posso que vai te ajudar. É isso. E Tá. você, naquele momento, queria realmente melhorar, você queria uma Isso. luz e você não tinha essa luz, né? Sim, Que eu acho importante isso, eu gosto muito. E sim, nas call de venda eu falo bastante sobre isso, sobre sim. ter alguém que Isso, vai estar ali para você. isso, Ter alguém que vai dizer qual é o caminho, pegar na tua mão, te levar até lá, te mostrar, porque quando a gente não está bem, a gente está realmente cego. A gente não sim, enxerga o caminho, a gente não consegue perceber e ver o que fazer. sim. Então, Uma boa, sim. Pode focar nisso também, aham. tá. Não, beleza. Aí você foi lá, você descobriu a PNL, você começou a se entender, começou a entender os seus pensamentos, suas emoções.
começou a fazer as suas reprogramações mentais, emocionais, e aí você voltou, digamos que a respirar. Então você caiu no poço lá no fundo, o PNL te puxou, né, junto com teu marido, aí você foi subindo de novo. Aí você começou, aí vamos chegar agora no quê? No método, né? Você começou a Tá. desenvolver uma. Uhum. Pode começar, pode falar. Bom, quando eu saí do curso que eu finalizei, a primeira coisa era: as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam entrar em contato com isso. E aí, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Nos nossos familiares, né? Nas pessoas mais próximas. Então, eu comecei a pensar que, nossa, tem como mudar. Olha, eu fiz 10 dias de curso e olha que eu era assim e tô assim. Então, nossa, eu melhorei quase 100% de tudo que eu vinha me queixando ali. E aí eu saí com esse pensamento: as pessoas precisam saber disso. Mas eu vim para casa e aí eu pensei, vou falar sobre PNL. Só que quanto mais eu ia falando sobre PNL, parecia algo muito, muito genérico. As pessoas, como é que eu vou falar? Eu estava entregando assim genérico, né? Da Uhum. PNL, pouco de tudo, porque ela é gigantesca, né? Sim, E aí o que eu mais gostei dentro da PNL foi a comunicação generativa, sim. que aí era como falar com o inconsciente das pessoas. Uhum. Como você se comunicar com algo que não está exposto ali, na fala que ela está trazendo ali para você. Como fazer Sim, perguntas assertivas que vão fazer com que essa pessoa traga informação que está dentro dela, que não está ali exposta. sim, Se eu perguntar, Davi, tá tudo bem? Sim, estou bem. Será? sim, Então, mais perguntas assertivas, onde a pessoa possa trazer mais informações sobre isso. sim. E aí, juntando a minha história, da minha dor, da minha doença, e com esse novo conhecimento, que através da comunicação, através da conversar com o inconsciente, a gente consegue modificar os nossos pensamentos, ações e, portanto, os nossos resultados, Sim. foi que surgiu o método Comunica. E Uhum. aí eu percebi que as pessoas, elas sentiam medo e insegurança de se posicionar, de falar aquilo que elas queriam, de talvez falar com um familiar que elas tinham vergonha, medo de falar com aquela pessoa, falar com o chefe, falar com os seus representantes, com os funcionários. E eu percebi que ajustando tudo isso, organizando uma, né, um método realmente assim, como é que eu vou dizer, uma trilha, um passo a passo para se fazer algo Uhum. que deu certo para mim, eu consegui ver que dava para ajudar essas pessoas também. Uhum. É um passo a passo simples, tranquilo, fácil, que você vai se sentir seguro, vai saber organizar os pensamentos na hora de falar, vai saber como se posicionar no início, no meio e no fim, Sim. e trazer a mensagem para o mundo. Acho que foi uma junção da minha dor e da PNL. Legal. Muito bom. E me diz uma coisa, qual que é, eu já te perguntei isso uma vez, mas vou perguntar de novo, qual que é o diferencial desse método? Né? O que que ele difere, por exemplo, do Strider ou de outras pessoas aí do mercado? Quando a gente fala em comunicação, a gente acredita que é aquilo que eu falo, aquilo que está para fora. Mas, e o que eu mais vejo dos grandes comunicadores é trabalhar essa parte externa. Mas, no meu método, eu trabalho de dentro para fora. Porque o teu medo de comunicar, ele está completamente ligado a alguma memória que você tem, a alguma coisa que aconteceu lá no passado. Então, talvez hoje você não fale, ou você não consegue falar com alguma pessoa, ou você não consegue se posicionar dentro do teu trabalho por uma memória que você tem que está dentro de você. Então, é trabalhar de dentro para fora, começar com aquilo que está lá dentro.
você se sentir seguro dentro de você para que você passe segurança para fora. Então foi o que aconteceu comigo. Eu tive que me sentir segura, né, a ponto de conseguir falar com determinadas pessoas aquilo que realmente eu queria falar. Aquilo que o meu pensamento ficava montando o tempo todo, mas eu pensava, não, eu não consigo, não, eu não tenho coragem, não, essa pessoa, ela é maior que eu, não vai dar certo, o que eu tenho para falar não é importante. Então, tudo que estava aqui, se sentir segura, se sentir tranquila e dizer assim: não, o que eu tenho para falar é sim importante, é a minha opinião, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu quero. Isso é muito importante, aquilo que eu quero. Porque por muito tempo eu fiquei fazendo o que os outros queriam. Então, o que eu quero, eu vou falar o que eu quero. Ah, eu quero isso. E é isso que eu vou fazer. Então, se sentir seguro para ter a sua opinião forte, né? Mostrar aquilo que você realmente quer na tua vida. E não ficar vivendo a vida dos outros. Ou é que os outros acharam que você tem que viver. Sim, muito bom, nossa, muito bom. Tô aprendendo um monte aqui. É, a última pergunta é o seguinte, tá? Então entendemos todo o caminho, né? Da IESA, desde os 6 anos de idade, todo o trajeto que ela passou, né? As subidas, as descidas, as subidas e as descidas, até que ela conseguiu dar um salto, né? E tudo que ela viveu na história dela, ela transferiu e ela criou um pacote, criou uma maneira de outras pessoas poderem passar pelo processo, mas não passarem por tudo que ela passou, né? Ou seja, conseguir ali um caminho mais rápido, né? Para as pessoas poderem se comunicar com mais segurança, com coragem, com confiança, com resultados, né? Beleza. E aí você criou o seu método Comunique, né? Comunique? Não. Comunicar. Comunicar. Isso, criou o método Comunica, começou a aplicar na vida das pessoas, começou a ter resultados, as pessoas começaram a ter resultados na vida dela. Beleza. Tem então o diferencial que você falou, que é o transformar de dentro para fora, ótimo. Agora é o seguinte, para finalizar, quais não sei se você já escreveu isso, já definiu, eu acho que acredito que sim, mas quais que são os fundamentos, ou os princípios, ou os pilares, ou enfim, do seu método? Você já criou isso? Você tem isso Sim. especificado? Né? Os meus pilares, eu vou só Uhum. falar assim, daí depois tu me Tá, ajuda a ver se tá certo. Mensagem clara é um dos pilares, a escuta ativa e a linguagem corporal, é os três pilares que eu trabalho, né? Aí tem, não sei, assim, interessante, sim. É o pilar, isso aí tá. é o que você criou. Aham. E aí, esses pilares, a gente vai depois destrinchar eles, porque esses pilares, eles vão estar dentro do teu webinário, né? Porque assim, ó, o que que a gente traz de estratégia? Por exemplo, é, geralmente os pilares, eles são ou o jeito certo, ou o passo a passo, né? É, porque aí você vai falar dos pilares. E cada pilar, por exemplo, cada pilar ele vai trazer uma história, vai trazer uma explicação que vai conectar o teu método, Uhum. entende? Então, para a pessoa poder ter a comunicação segura, transformada, ela tem que ter os pilares bem firmados. Então, e aí a gente vai trabalhar muito esses pilares lá na hora de criar de criar a tua palestra, né? De criar o teu workshop, para você conseguir trazer esses pilares para as pessoas entenderem, olha, se você quer ter uma comunicação, você precisa entender que a comunicação, o seu posicionamento novo, por exemplo, ele vai passar pela linguagem não verbal, né? Uhum. Então você tem que prestar atenção nisso. Não adianta você falar muito bem, né? Mas se sua linguagem não verbal você não tá olhando para isso. Então você tem que Uhum. trazer, entende? Então assim, por enquanto, vamos parar aqui agora, mas já na próxima, vamos marcar na quinta-feira, dá uma olhada na tua agenda aí na quinta, nesse horário das 10, que aí a gente consegue finalizar esse, esses pilares.
e já definir a oferta, que é Uhum. o quê? O que que a pessoa... Porque dentro da oferta, dentro do seu site de vendas, os pilares vão estar lá, entende? Os pilares do teu método vão estar lá, né? E aí a gente vai definir o que que você vai ofertar, o que que você vai entregar, né? Não Tá, sei, tá? Aí você só vê depois, que se pode ser na quinta, ou se você, ou na sexta, não sei, dá uma olhadinha na agenda. tá. Esses pilares, eles vão estar na página de venda da mentoria, Isso, na não da página aula agora. da aula, porque assim, ó, na verdade, deixa eu reformular aqui. Os pilares, eles funcionam como conteúdo, entendeu? Sim. Eles funcionam como um conteúdo, como, digamos assim, como uma solução, né? E aí, como o passo a passo, por exemplo, como o jeito certo. Então, eu vou depois explicar mais, vou traduzir isso aqui depois para você ficar mais claro. E aí, a página de vendas, ela vai trazer tudo que você está falando aqui, a tua história, mas Sim. de um outro formato, né? Escrito, com algumas coisas diferentes ali. E aí, na página de vendas, você traz os pilares do método, que as pessoas Uhum. elas querem saber, né? Então, digamos que a página de vendas é uma tradução da tua live, da tua aula. Tudo que você falou na aula, você vai colocar na página de vendas, só que lógico, de um jeito mais Sim. específico, né? Para a pessoa já ver Tá, essa é a página de venda depois, né? Depois da aula. isso da mentoria. Uhum, entendeu? É como se fosse uma explicação do que é a mentoria, os Sim. pilares, né? Lógico, aí vai ter depois. Não precisa colocar todos os módulos, o que, que vai ter em Sim. cada módulo. Se tiver, maravilha. Se não tiver, não tem problema. Não precisa Uhum. disso agora. Mas se tiver os pilares, que é os fundamentos, já está excelente. Que a Sim. pessoa já vai ter ideia, eu vou trabalhar com linguagem não verbal, eu vou trabalhar Uhum. com isso, eu vou trabalhar com aquilo, né? Tá. Então, aí nos próximos dias, vai dando uma olhada nesses pilares, vai começando a escrever mais sobre cada um, né? Para a gente poder sintetizar depois. É, o que eu tenho, assim, os entregáveis, por exemplo, ó, que eu tenho anotado, assim, sempre para mim saber. Sim, Tipo, pilares, canais de acesso, comunicação não verbal, aparência, estilo de comunicação, como construir a sua mensagem única, isso, a comunicação e a autoconfiança, o poder do olhar, que aí eu sei, é esses três pilares, só que daí tudo que tem dentro deles, né? isso, aham, isso aí. Porque Criar qual que rapport, né? Tudo. Isso, a ideia é o quê? É você mostrar para a pessoa o caminho. Ó, tá aqui, por exemplo, tá aqui a comida, ó, Sim. tá pronta. A gente tá entregando para você comer. Muita gente vai comer na hora, vai se alimentar, vai falar, nossa, que legal, não sabia disso, me aprendi e tal. Mas e aí, você sabe fazer essa comida de novo? Você vai lá conseguir Uhum. fazer sozinha? Tem gente que não vai conseguir fazer. Você deu Sim, até receita, você dá, mas sabe como é que é, né? As pessoas elas não conseguem fazer muitas vezes sozinhas. Então, sim. você precisa de alguém para te dar, fazer o passo a passo, para te ensinar a fazer. Então, a ideia é essa. Tá. Mas é isso, então, Isa. Eu acho que, nossa, foi Uhum. muito bom, de verdade, assim, realmente você conseguiu trazer mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transcrever tudo que Isso. você Se falou tu hoje, puder eu me vou passar. transcrever. Isso, eu vou te passar, porque aí você já vai começando a encaixar é, na tua apresentação, porque tem uma parte Isso. lá que é basicamente a história, né? Essa parte da Sim. história. É um Eu te pouco mando. mais resumida, porque aqui deu 40 minutos só de Sim, história. exatamente. Trazendo sempre essas dores que você trouxe, essas palavras que você falava, né? Porque isso vai conectar com quem está te Sim, ouvindo, né? sim. Uhum. Mas basicamente Beleza. isso aqui hoje já é metade, sei Sim, lá, 70% do teu webinário é isso aqui. sim. Uhum. Então, para você que não é, é porque você já é foda, né, Deus? Você já fala isso, você já dá essas palestras, você já tem. É, Então, eu tento, aqui eu não falei muito, mas eu tento trazer aquelas palavras mais. aham, Na verdade, né, acho que eu falei, vou pegar né, alguém me pegou na minha mão, alguém me isso. levou. Falou tudo, exatamente. Já estava É, assistindo uma são, palestra aqui. são coisas que as pessoas, que os Sim. grandes falam, né? E é real, né? E E é caminhar real. sozinho é difícil. E E é verdade, só que a é gente não horrível, entende muito isso, sim. é solitário, é doloroso.
Sim, Vai lá muito escalar uma montanha sozinho. Eu quero trazer mais metáforas, entendeu? isso, uma É. boa. Aham. Isso. Eu vou contar a minha história, mas eu quero dizer, daí quando eu cheguei nesse ponto, eu me senti como se eu fosse tal coisa. Daí Isso. trabalha aquela metáfora. Isso aí. Então eu vou fazer isso hoje. Eu vou transcrever tudo, vou te Sim. mandar, aí depois você vai Isso. remodelar aí, já pensando nesse sentido. PNL, né? PNL, isso aí. Bom, deixa eu só abrir aqui para ver se tem mais alguma coisa que a gente passar contigo hoje, mas eu acredito que já foi bem proveitoso. Deu Aí até na para semana que chorar. vem. Hã? Deu até para chorar. Deu. É bom, chorar é bom. Aí, semana que vem, aliás, quinta-feira dá Quinta? para você encontrar às Sim, 10, dá? sim. Dá? Tá. Eu até tô deixando esses horários abertos, né? O único dia, na verdade, que eu vou ter uma reunião é quinta-feira de manhã, às 11, mas semana que vem ainda. Mas não tem problema, a gente encontra às 10 do mesmo jeito, ou 9h30, se puder, e Aham, aí a gente faz. Mas eu tô deixando esses horários já para você, já pra gente trabalhar, tá? sim. Uhum. Então, assim, ó, o que que eu vou Porque na fazer? terça que vem eu já tenho minha primeira live, né? Terça não, É, dia 13, isso, dia dia 12, 3. Cadê? Peraí, vamos olhar lá que eu tô 12. perdido. É na outra, né? Ou não, é na Daí nós semana que. temos que montar, né, qual é os temas, né? Isso. Vai ser na quarta, né? É, Dia 12, aham. Isso, então, já vamos começar a montar tem os que três montar o temas. método e montar isso ali. Isso, das lives. Que são os três temas que a gente tem que procurar trazer. Eu vou gerar alguns para você também, você também já pode dando uma Tá. olhada. Porque geralmente os temas das lives são temas maiores, por exemplo, Sim, como não sim. sei o que, você sabe, são temas Uhum, não é muito uhum, especificadinho, não, mas um pouco maior. uhum. E aí, o script também é interessante. Eu vou vou gerar uns scripts aqui, você já dá uma olhada também. Tá. O que que eu ia falar? Ah, tá. Tudo que você falou hoje aqui tem muito conteúdo, muito rico, de verdade. O que que eu tô pensando em fazer? Eu ainda não consegui, toda vez te falo, né, vou te dar acesso, é porque eu não quero ficar te dando muita coisa, muita Sim, carga, sim, sabe? Mas o acesso da plataforma sim. para você acessar, você vai acessar em breve. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou gerar alguns stories desses Uhum. conteúdos que você trouxe e Tá, eu vou criar aqui, vou pegar as fotos. Se você tá. puder mandar aquelas fotos que eu tirei do seu celular para mim, algumas, Ah, tá. algumas daquele dia, porque aí eu vou começar a criar uns stories e eu vou te mandar. Aí você fala, Tá. gostei, não gostei. Aí você posta se você sentir, Ótimo. Pode tá? postar, Para te pode fazer. ajudar começar a trazer a tua história pro feed, entende? Sim. Porque isso é interessante também, Uhum. tá? Tá. Então é isso. Aí eu vou criar também, eu vou criar uma estrutura não, eu vou criar um roteiro não, ai, uma, porque sexta-feira começa, né? E aí Uma todo dia a sequência gente, para live, né? isso, para live e para story, todo dia. Então, Tá. a partir de É, sexta, eu vou mandar para você. Eu vou até ver. Aí eu acho que eu vou te dar o acesso do aplicativo, porque lá você consegue pegar mais fácil, que eu vou sim. jogar lá. Tá. E aí você todo dia vai ter lá, por exemplo, sexta-feira, tem essa sequência aqui. Aí você olha assim, acha interessante. Vamos mudar essa palavra, vamos mudar esse aqui. Aí você vai lá e faz o story. Geralmente são 3 stories, 3, 4 do dia, Tá. tá? Tá. Bom, Beleza. é isso, então. Ó, começar a Show. criar o hábito das caixinhas, tá? Começar a criar uma rotina de caixinha. Então, sugiro você colocar aí segunda, quarta e sexta. Segunda, Uhum. quarta e sexta, coloca aí, criar a caixinha. Coloca porque a gente esquece de criar. Então, começa a criar a partir de sexta, né? Aliás, até agora, se você quiser criar já, a partir de quarta. Hoje é terça, Amanhã. né? Uhum. Se a partir de amanhã já quiser começar a criar, Tá. que aí vai criando, e aí eu vou, se alguém não falar, eu falar, eu jogo lá, não Tá. importa. Porque a caixinha, ela é resultado também ela gera conteúdo, né? Que você pode Uhum. postar também no feed, que é Tá. top. Uma coisa que eu ia perguntar, por exemplo, assim, eu tenho duas aulas para dar, uma amanhã e uma terça-feira que vem. Eu continuo postando, porque isso é. Eu estou em Sim, movimento. sim, as aulas que você tá dando, que você fala? Tá. Isso. Sim, sim, continua. Não tem problema, Tá. continua mostrando que é o trabalho, o pessoal Tá. já vai vendo, né? É isso. Beleza. Só não vende Uhum. ainda, só não abre carrinho. Não, não, não. Eu Sim. vou falar com a Vitória sobre.
o vídeo para ativar antes de sexta, né? Isso. E falar para ela. Acho que é isso. E a Ela falou que ela campanha vai montar a página lá isso. do método não, né? Não, Da aula, isso, da aula. da jornada. Uhum. Isso, da jornada, É. exatamente. Daí E eu aí vou. hoje eu vou criar também, esses próximos dias eu vou criar a comunidade Uhum. do Facebook, do Face e do WhatsApp, tá? Sim. Uhum. Tá. E, e as capas também tem que ver com ela, Tá, né? do Face não seria uma página que a Vi vai criar? Na verdade a página ela vai criar. Tá. Mas além da página, tem uma comunidade do evento. Ah, tá. Tem a Uhum. página da IESA e tem a comunidade do evento, que é Tá. só pro evento. O grupo tem que criar, né? Porque a partir do dia 7 já vai ter pessoas entrando. Vai, isso aí. Começa a entrar gente e aí a gente começa a aquecer. Sim. Ai, meu Deus. Davi, Pode falar. por exemplo, eu participo de alguns grupos. Seria interessante Sim. colocar alguma coisa nesses grupos? Entre no grupo lá, alguma coisa Divulgando o assim? evento? É, Opa. Total, total. A partir de tá, sexta você já pode divulgar. Que vai tá. ter a aula, melhor ainda, porque como você já está Para presencialmente vir para próximo. live, né? Para depois assistir a aula. Uhum. Isso. Nossa, é excelente. Tá, Continue esses movimentos aí que é melhor ainda, tá, tá? tá. Então tá Era bom, isso. Isa. Obrigada, Qualquer coisa me Davi. chama, tá? Tá, Qualquer hora pode me chamar. E a gente vai pode fazer umas deixar. sessões ainda de reprogramação, tá? Então, Vamos. é que ainda não chegou a hora, mas vai chegar, Ai, então tá bom, Davi. tá? Obrigadão. Beijo, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau.